Hi, I am back. I am back. Good to see you. Already some people here. Good, good. I used to translate for a Brazilian scientist. I used to translate for a Brazilian scientist. Eu costumava traduzir para um cientista brasileiro. Esse I used to, você vê, em verdade, é passado de um verbo. Eu sempre dou exemplo assim, por exemplo, he used to smoke. Ele fumava. Como se fala esse tempo em inglês? Ele costumava fumar. Né? Eu falo assim, he used to smoke. Ele fumava. A gente já sabe que ele não fuma mais. Né? He used to drink. Ele bebia. I used to translate. Eu traduzia for a Brazilian scientist. Quer dizer, eu traduzia, não estou traduzindo mais. Né? He was very required in Europe and in the United States. He was very required in Europe and in the United States. Ele foi muito requisitado na Europa e nos Estados Unidos. More in Europe. More in Europe. Okay? Many people came to ask questions. There were many round tables, mesas redondas. People always wanting information from the Brazilian scientist. One day, a man well off from Scandinavia came. One day, a man well off. Well off quer dizer abastado, bem de vida, bem financeiramente, né? From Scandinavia, do norte da Europa, né? Told his story and was expecting some explanation and help. He was expecting some explanation and help. Ele estava esperando alguma explicação e ajuda. The man used to live for long times on his boat. This man from Scandinavia used to live for long times on his boat. Ele costumava viver muito tempo no seu barco. Era quase como um iate, mas era um barco grande, mas ele... And he had a hobby. He had a hobby, or maybe a mania. Ele tinha hobby, ou talvez uma mania. He liked to visit caves and caverns. He liked to visit caves and caverns. Ele gostava de visitar grutas. Some people have this hobby. I know people here in Brazil who like to visit caves and caverns. In Portugal, he was told. Foi dito a ele, there was a very large cave with a spring. Havia uma caverna muito grande com uma nascente. Mas spring não é primavera? Sim. Vou dar para entender completamente, é bom saber o que quer dizer essa palavra spring. Spring se deu esse nome para a primavera porque o verbo spring quer dizer que vem uma energia de baixo para cima. Por exemplo, uma mola é uma spring. O que acontece? Você aperta e a força vem para cima. Né? Então, por exemplo, spring mattress. Spring mattress é colchão de molas. O que é spring? É uma nascente, porque ela vem de baixo para cima, ela brota de dentro da terra. Né? E o que mais é? Plantinhas que estavam, quando tinha neve e gelo, eles morriam totalmente. Mas, quando vem a primavera, eles começam outra vez a brotar de dentro da terra. Quer dizer, eles vêm
de baixo para cima, spring. E quem já assiste há algum tempo às lives, nós tivemos uma aula com o Dr. Agora vou me lembrar já qual é o nome dele, que dá aula de Tai Chi, e ele fala assim, fique parado, de pés firmes no chão, bem apoiado, a palma, os dedinhos, o calcanhar, tudo, e relaxa e fica bem firme, e sinta, quando você faz esse peso para baixo, cada ação cria uma reação, né? O que vai acontecer? Vai subir uma energia nas suas pernas. Isso é energia vital, e a gente faz isso no Tai Chi, né? Firma bem os pés e sente como sobe a energia vital dos pés para cima. E ele fala assim, feel the spring in your legs. O que ele queria dizer? Não é sinta a primavera nas suas pernas. Sinta uma energia subir de baixo para cima, né? Spring. Tá? Só para vocês entenderem a palavra spring. Então, at the cavern, na gruta, there was also a spring. Just a minute, where am I? Spring. He was also told, também lhe foi dito, that hundreds of years ago, centenas de anos atrás, many people used to live there. Many people used to live there. Porque durante muito tempo as pessoas também viviam em cavernas. E nessa caverna moravam pessoas, viviam pessoas. But later it became a place of worship. Later it became a place of worship. Mais adiante se tornou um lugar de veneração. Worshipping é venerar. Né? Então, em muitos países onde tem gruta, se põe uma santa, principalmente quando tem uma nascente, se torna um lugar de veneração. When he arrived at the cave, the sun was almost setting. When he arrived at the cave, quando ele chegou na caverna, the sun was almost setting. O que é sunset? Pôr do sol. O que é set? Assentar. Tá? Nós temos muitos, em vez de falar put, a gente fala set, tá? Assenta alguma coisa, né? Também quando se monta uma coisa, fala set up a tower, montar uma torre, né? Or set up an office, montar um escritório. Agora, sunset, o sol estava se assentando. O que é sunset? É pôr do sol. Okay, when he arrived at the cave, the sun was almost, quase, setting. But he wanted to make use, ele queria aproveitar, to make use of, aproveitar. He wanted to make use of the last light of the day. He wanted to make use of the last light of the day. Ele queria fazer uso da última luz do dia. And he started to film the spot. E ele começou a filmar o ponto. But soon he ran out of film. Acabou-se. Né? Run out of gas. Acabar a gasolina. Né? Run out of time. Acabar-se o tempo. É uma expressão que nós vamos treinar muito, porque é bastante estranho, né? So, he started filming, but he ran out of film. Acabou-se o filme. And in his backpack, he only found his old Polaroid camera. In his backpack. Backpack. O que é backpack? Mochila. O que é back?
costas, back. E o que é pack? Empacotar. Né? I have to pack. Eu tenho de fazer as malas, eu tenho de empacotar, né? So, pack it well, empacote bem, né? To pack é empacotar, fazer a mala. E o que é um backpack? Uma mochila. O que é? Empacotar nas costas. Back, costas, pack. E tem pousada bem em conta. Muitos surfistas ficam nos backpackers. Quem são os backpackers? Os mochileiros. Backpackers. Backpackers. Tem backpackers muito bons, viu? No Havaí, eu estive num muito bom, baratinho, mas só que de vez em quando dormem assim, vamos dizer, 6 mulheres ou 10 homens num apartamento só, e tem um banheiro só, né? É barato, mas geralmente muito limpinho. So, but he ran out of film, and in his backpack, he only found his old Polaroid camera. He found his old Polaroid camera. A maior parte de vocês não devem conhecer que é a câmera Polaroid. Na época era uma grande novidade, porque você colocava um filme, que ele vinha feito como um adesivo. Você tirava a fotografia, esperava um tempinho, tirava o adesivo e já tinha a fotografia revelada. Quer dizer, hoje, com celular e tudo, isso é do tempo da pedra, né? Mas naquele tempo era muito útil, porque revelava na hora. E ele encontrou a velha Polaroid na mochila dele. So he took pictures with it. He took pictures with it. Olha, o acento caiu no with. Como eu falo assim, come with me, venha comigo. Come with us, venha conosco. Olha, o acento cai no with. Não? Go with them, vai com eles. Irma está aqui outra vez. Good to see you. Lua gosta de caverna também. Many people, interesting, yes. Back it up, seria empacotar. Pack, com P de Pedro, sim. Pack it up, empacotar, sim. Okay, very good. Let me see if there are some questions. If there are questions at the beginning. No, okay. Thank you for the greetings. Thank you for the nice greetings. Obrigados pelos cumprimentos. So he took pictures with it. Ele tirou fotografias com essa velha câmera Polaroid, mas a luz já estava escurecendo um pouquinho. On the first picture, there was the cave. He could see the cave very clearly, beautifully, but there were some strange spots. Havia uns estranhos pontinhos. He thought it might be. Ele pensou que poderia ser. Seria uma frase, I thought it might be. Eu pensei que poderia ser. He thought it might be. Ele pensou que poderia ser devido a, due to, devido a. He thought it might be. Ele pensou que poderia ser due to the film being very old. Due to, devido a, the film being very old. But he took more pictures, and the spots became clearer. Os pontos ficaram mais nítidos. And it turned out, e revelou-se, he could identify, ele podia identificar, there were, on the picture, there were some people. Havia pessoas na fotografia. Then, with the next picture, he could even identify their clothes. Nas próximas fotografias, ele até podia identificar
a roupa deles. He could identify their clothes from long ago, de muito tempo passado. He was confused, but he was a very logical man, and so he tried to remember if the Polaroid camera could have been used at some event. Ele era homem muito lógico. Então, nossa, tanto tempo que eu não usei uma câmera. Será que foi usada em algum evento, teatro, uma coisa? Tanto tempo que eu não usei essa câmera, né? Polaroid films were getting rare. Né? Filmes de Polaroid estavam cada vez mais raros, né? And almost out of date. Out of date. O que é out of date? Fora de data. Desatualizados. And he had been using it very little. He had been using the camera very little. Ele, os últimos anos, usou muito pouco essa câmera. The next day and the next days, he went back there and filmed and took pictures, but nothing different showed up on the pictures. Nada mais de fora do comum apareceu nos retratos. Then he started wondering. And he ordered Polaroid film. Ele encomendou, order, é fazer um pedido, né? Polaroid film. In the meantime, he went to the local newspaper. Nesse meio tempo, he went to the local newspaper. João Pedro Garcia, thank you. Good to see you. Okay. So he went to the local newspaper. Ele foi ao jornal local and asked about the cave. And then he showed the several pictures where there were people wearing clothes of many, many years ago. That afternoon, some reporters went with him. Aquela tarde, some reporters went with him and filmed and took pictures. But nothing different happened. They went the next day and the next, again and again. And then they gave up. O que é give up? O que é never give up? Nunca desista. They gave up. Eles desistiram. Passaram de give, gave. Never give up. Nunca desista. They gave up. Eles desistiram. But the northern man, mas esse homem do norte da Europa, didn't give up. He didn't give up. Ele não desistiu. A young student came, jovem estudante veio, a young man, and asked the man for a job. E pediu emprego, trabalho. He would like to work with the man. The northern man was happy with the company and with the help, and he hired him for the time being. He hired. Ele contratou. Contratou. Fala meu nome em inglês, Henrique Souza Castro. Veja, o correto não é... Então, os estrangeiros podem ter um sotaque de falar seu nome, mas Henrique seria Henry, tá? Agora, Souza Castro, a gente não ia traduzir. Você vê, por exemplo, se alguém falava inglês na Rússia ou na China e traduzia River of January, Rio de Janeiro, ninguém saberia que era Rio de Janeiro. Né? Então, nomes geralmente não se traduz. E Souza de Castro, eu não posso imaginar que sotaque que eles... Mas Henrique seria Henry.
Ok? Como eu posso falar? Você está brincando comigo? Are you kidding me? Are you kidding me? Ian, nós tivemos isso já algumas vezes nos Friends. Se você assistir uns live de sábados passados, tem muito essas expressões. Você está brincando, né? Está brincando comigo? Are you kidding? Are you kidding? Você está brincando? Are you kidding me? Está brincando comigo? Ah, but Tamgo, are you kidding me? Thank you for the help. Patrícia Pereira, I understood the text. Good, good. I really like your videos. Yoko, você coloca uma capa no seu canal? Not yet, not yet. Yeah. I'll practice new words, of course. Yeah. Adoro seus vídeos. Yeah. Você é incrível. Saiba disso. Parabéns. Thank you, Camila. Okay. So he was happy and he hired. Contratar. You hire an architect. Contratar arquiteto. You hire a lawyer. You also can hire horses in Central Park. No Central Park em Nova York, você pode contratar cavalos. Alexandre Feitosa, my friend, thank you. Thank you so much. God bless you. Hire, né? So, I was hired. Eu fui contratado. Também temos nos Friends, o Joey, contrataram ele para fazer um filme. I was hired. Né? So, the man hired the young student for the time being. The time being. O tempo sendo. O que seria o tempo sendo? The time being. Por enquanto. For the time being. So you can stay here for the time being. Você pode ficar aqui por enquanto. When we have a better room, quando nós temos apartamento melhor, aí a gente muda você. But for the time being, por enquanto. For the time being. He hired the young man for the time being, por enquanto. They waited for the right light and they filmed. They waited for the right light. Eles esperavam pela luz certa. Ele falou, não, vamos esperar talvez aquela luz que tinha naquele dia, quem sabe é a luz. Né? And they filmed. And they took pictures. And they chatted. O que quer dizer? They chatted. O que é um chat? Um bate-papo. They chatted, eles bateram papo. Nothing special happened. The young man, the student, told that he worked and studied and that he lived far. The student told the man that he worked and studied and he lived far. E morava longe. With the money he was earning now, the money he was earning now, o dinheiro que ele estava ganhando agora, he could complete payment and buy an old Volkswagen. He could complete payment. Ele podia completar o pagamento, ele teria o dinheiro total para comprar um velho Fusca. Né? He could complete payment and buy an old Volkswagen, which would save him a lot of time, que faria ele ganhar monte de tempo. So he was very happy with the job. So they spent some days and evenings, and they cooked even there, and they used to eat there. Finally, the man decided to leave. The man decided to leave. Ele decidiu ir embora. Né? Before, he took some pictures of the student. Esse é o último dia, vou tirar umas fotografias de você. Né? He took some pictures of the student. There were again the white spots on the picture. Strange spots in front of the young student.
The man took more pictures, and there seemed to be like a big fish or half of a big egg in front of the young man. Essas manchas brancas que apareciam nas outras fotografias pareciam até que era um peixe grande, que ele estava segurando um peixe muito grande, ou parecia a metade de um ovo grande em frente do jovem. Né? The man took more pictures, and there seemed to be, parecia estar, seemed to be, a big fish or half of a big egg in front of the young man. When they took one more picture, the white big spot had become the shape of an old Volkswagen. Quando eles tiraram mais uma fotografia, essa mancha branca em frente do estudante assumiu direitinho a forma de um velho Fusca. This is practically the end of the story. Isso é praticamente o fim da história. But this Nordic man went on traveling, taking pictures, and he showed to the Brazilian scientist some more pictures of spots where there was only the spot. Ele mostrou fotografias que só tinham o lugar, but then there were different things or people. Usually there were people on the pictures. He wanted an explanation. This Nordic man wanted an explanation from the Brazilian scientist. Ele queria uma explicação do cientista brasileiro, because the Brazilian scientist was also psychic. He was also psychic, porque esse cientista brasileiro também era paranormal. Você mora no Brasil, Estados Unidos? I live in Florianópolis. I live in Florianópolis. Thank you, Jefferson. Thank you, Patrícia. Particulares. Larissa, Juliana is giving private classes. Aulas particulares, a gente fala private classes, okay? I'm going to write Juliana's email. I'm going to write Juliana's email at the end, and you get in touch. Get in touch. Get in touch. Você entra em contato. No fim, eu vou escrever e-mail da Ju e você entra em contato. Eu creio que ela, no começo do ano, agora tem umas vagas, né? This Nordic man had come to the conclusion that when these figures appeared, quando as figuras apareceram, it wasn't due to, não foi devido a, it wasn't due to daylight, não foi devido à luz do dia, or the sensitive film, ou filme sensível, or the camera. But he discovered that it was due to his state of mind. O que é state of mind? Estado de espírito. Então, apareciam na fotografia as coisas, não devido à luz especial, nem do filme especial, mas devido ao estado de espírito, estado de mente, desse fotógrafo. Well, I think that's it. That's the story. That's the story. Why do I want to tell you the story? Por que eu quero contar para vocês a história? Porque mais e mais nós temos hoje a chance e alerta de observar nossos pensamentos. Hoje está praticamente comprovado cientificamente, muitos cientistas e médicos reconhecem
que a maior parte das nossas doenças, a causa é emocional. Você recebe uma notícia mal, perde um membro da família, pode ter um infarto, pode ter uma úlcera de estômago, mas por que é? Pela emoção. Então, tem algumas emoções que nós não podemos controlar, mas tem outras emoções que nós podemos controlar, porque as emoções são causadas por nossos pensamentos. Tá? E onde vai nosso pensamento, vai a nossa energia, dizem todos os professores de Kung Fu, de Judô, de Qigong, tá? Onde vai nosso pensamento, vai nossa energia. Tá? Por isso tem gente que consegue curar com energia. Que tipo de energia? Do pensamento, mas nós não sabemos isso, nós não sabemos como fazer isso, mas nós sabemos uma coisa, que nosso pensamento é poderoso, é poderoso. Nós só não sabemos muito bem como lidar com isso. É verdade, eu tenho tentado controlar minha mente, é uma luta diária. Yes, yes, yes. Né? E, gente, a gente diz também, daquilo que você tem medo, você atrai, porque você fica com aquele pensamento, você fica com aquele pensamento. E é de fato, eu já vi. E outros pensamentos que você tem, de vez em quando você assim, eu precisava tanto falar com a fulana, não sei o quê. De repente a pessoa liga, ou você encontra por acaso, nossa, eu queria falar com você. Então, mas nós não sabemos o caminho. Não, como que nós vamos descobrir? Ao nos observar. Então, o que aconteceu esse homem? Eles falaram assim para ele, olha, tem aquela gruta lá, e olha, lá já viviam muita gente, e depois se tornou um lugar de veneração. Quer dizer, eles ficou sabendo que sempre tinha gente. E ele foi, o sol estava se pondo, ele não tinha pressa nem nada. Acho que eu vou aproveitar essa última luz, vou filmar um pouquinho. Como que estava o pensamento dele? Bem relaxado, bem à vontade. Né? Qual foi a última coisa que ele ficou sabendo? Tem gente aí tinha gente, e apareceu gente. E o que o rapaz falou? Do Fusca, do Fusca, do Fusca. Em verdade, aquele pensamento do jovem de ter o Fusca já estava se materializando, porque já aparecia na imagem. Entende? E quando você pensa bem, todos os prédios que você vê hoje, antes de serem prédios, eram pensamentos. Evidentemente foi feito fisicamente, né? Mas tudo que o homem cria, e muita coisa que está aqui, antes, em primeiro lugar, o que era? Pensamento. That's why, é por isso, I have told the story. That's why I have told the story. Eu falo para ele, eu não consigo aprender inglês. Não. Eu vou dominar esse negócio, nem que a vaca tussa, mas eu vou conseguir, eu vou fazer. Eu sei que tanta gente consegue no mundo, milhões de pessoas conseguem. Eu não vou conseguir. Claro que eu vou conseguir fazer o pensamento. Eu vou encontrar um jeito, eu vou ver qual é o melhor jeito. Eu vou perguntar, eu vou escutar na internet, eu vou tomar providências, entende? Pensamento, por isso se fala tanto pensamento positivo, né? Eu pratico yoga e meditação, ajuda no controle da mente, sim. Muito bem. Sabe Angela Maria Botesi? Eu tive muita dificuldade em meditar. Eu consegui com Tai Chi. Que em Tai Chi você observa muito, passa o peso de uma perna para outra, agora você tem de fazer isso, com a mão você tem de fazer isso, agora você tem de respirar. O seu pensamento está... Você tanto tira seu pensamento
aquela roda viva, que de repente a gente entra, ajuda. Mas cada um encontra o seu jeito. Seus ensinos vão muito. Por que, gente, a meditação nos ajuda? Exatamente porque tiramos os pensamentos da roda viva. E os nossos pensamentos sempre o mesmo. Ai, como que eu vou fazer? Será que, pelo amor de Deus, não vai? Tem esses pensamentos. Podem nos deixar doentes. Aí você faz uma meditação. O que é? Você tem de pensar em outra coisa, no seu dedão do pé, no seu umbigo, na sua respiração, não sei mais em que, na energia que está spring, subindo pela perna. Tudo. Então, por um tempo, a sua mente não faz mais o quê? Não vem mais o pensamento que sua mente quer. A sua mente vai pensar aquilo que você quer. Entende? Então, durante um tempo, não vai aquela emoção que nos cansa, que nos deixa doente. Né? Por isso, a meditação é boa. Quando penso um começo ruim, eu digo para mim, essa vida é minha, é curta, vou mudar esse pensamento, agora pronto. Lua, muito bem. Você vê, eu, na aula de 10 horas, eu dei as Morning Affirmations. E vocês podem voltar e vocês mesmos podem escrever aí na 10 Powerful Morning Affirmations. É muito bom para aprender inglês. Até eu vou escrever aqui, para que eu quer fazer. 10 Powerful Morning Affirmation Bob Baker. Tá? Tem dele, do Bob Baker, e ele também repete umas da Louise Hay, tá? E ele fala assim, uma das primeiras ele fala assim, all is well in my world. Você de manhã acorda e fala assim, tudo está bem no meu mundo. Tudo bem, podia estar melhor, não é exatamente como eu quero, mas ainda está tudo bem, gente. Eu consigo ir ao banheiro, eu não preciso ir para o hospital fazer sonda, né? Não, eu consigo urinar, eu consigo fazer xixi, eu consigo caminhar, né? Eu consigo fazer isto, né? Eu enxergo o dia, tá? Tá tudo bem. Você já começa o dia e faz assim, all is well in my world. All is well in my world. Né? Tá? Aí ele fala assim, dobrando a esquina, alguma coisa boa está esperando por mim. Faz um monte de 10 bons pensamentos. O bom é que vocês não precisam falar tanto, ouvir a introdução dele, mas se vocês escutam, ele fala a frase e deixa o intervalo para você repetir 3 vezes a frase. Gente, que é o melhor jeito de aprender inglês. Na mesma hora, você aprende inglês e faz pensamento muito positivo. Thank you, Isabela Firmino. Quando começo um pensamento ruim, sim, dá vontade de trazer a senhora para morar aqui comigo. Thank you, Lívia. Yes, Alexandra Feitosa, you do well. You do well. Reconheça o que a gente tem e agradecer. É a segunda coisa que ele fala. A segunda fala assim, agradeça. Obrigada, Deus, que eu enxergo, que eu caminho. Eu tenho um telhado na cabeça, eu caminho. Minha família não sei o quê, está bem. Mesmo se alguém está no hospital, graças a Deus, minha família tem tratamento, tá? Tem ajuda. Tá? Veja o bom em tudo e agradeça o bom em tudo, porque daí tudo vai virar bom. Né? É o que ele ensina. Essa live vai muito além de idioma. Thank you. Quem lê o livro Poliana tem o jogo contente. Ver o lado dos momentos ruins muda minha vida. Muito bem. Tem uma frase do Wayne Dyer. Ele era assim um filósofo, né? E ele fala assim: the way you look at things, o jeito que você olha as coisas,
change the way the things are. O jeito que você olha para as coisas muda o que as coisas são, como as coisas são. Tá? Veja, quando no 11 diz, thank you, Nicolas Martins, thank you for the recognition, thank you. 11 de setembro, tem gente que perdeu a hora, dormiu mais, esqueceu uma coisa, voltou para casa, né? Tá? Não estiveram quando o prédio em Nova York caiu. Por quê? Aconteceu uma coisa que podia achar ruim. Puxa, perdi o ônibus, vou chegar atrasado, não consigo sair de casa porque isso, aquilo. Né? Acontece uma coisa, fala assim, deve ser bom para alguma coisa. Deve ser bom. Quero sair, quebrou não sei o quê. Eu tenho o portão eletrônico aqui, e ele só eletronicamente. Minha filha já me ensinou quantas vezes, mãe pode abrir assim, eu nem com alavanca, martelo, não consigo abrir esse portão. Né? Pronto, eu quero sair, falta luz, falta energia. Bom, em verdade, eu não tinha hora marcada. O que eu ia fazer? Ia almoçar com uma amiga, bater papo, seria muito bom, mas deve ser bom para alguma coisa. Deve ser bom para alguma coisa, vou voltar para casa, ligar para a amiga e falar assim, olha, infelizmente, eu não consigo abrir o portão, não consigo sair, né? Não, vamos almoçar outro dia, né? Mas eu penso comigo mesmo, deve ter um motivo. Por quê? Eu sou amparado e protegido. Eu tenho um anjo de guarda. Eu tenho quem me ama e cuida de mim, né? Então, que quebrou que portão não está abrindo para mim agora, deve ser para uma coisa. Obrigada. Agora, assim, mas que desgraça, essa luz tem de faltar exatamente na hora que eu quero sair. O que faz isso para a minha saúde? O que é melhor para mim? O que é eu procurar encarar a coisa diferente? Então, se vê, o portão não abrir, eu posso chatear, chutar e ficar com raiva e ligar para minha amiga, você não sabe como eu estou chateada, porque... Ou eu posso falar assim, olha, não era para ser, pode ser outro dia, né? Mas não potencializar o negativo, tá? E pôr uma coisa boa nisso, transformar em deve ser bom, e agradecer. Eu sei que sou amparado e protegido. Muito obrigada, deve ser bom para alguma coisa. Muito obrigada. Não sei quem está me protegendo, quem seja, mas muito obrigada, sou muito grata. E que vocês que me protegem sejam felizes, tá? Evoluem, porque talvez essas forças que estão aqui, essas energias, para nos ajudarem a proteger, parece que talvez eles tenham uma missão e nós deixamos que eles cumpram a sua missão. Né? E desejamos boa viagem, boa sorte para eles. Okay, so that was the story about watching your thoughts. Watching your thoughts. Está com pensamento ruim, com raiva de alguém. Tem gente que nos faz ficar com raiva. Sabe, eu tinha uma amiga, a Adriana, de vez em quando eu faltava secretária na minha escola, e vinha gente falar, e tinha gente que falava meio esgotada, chegava assim, porque foi naquela escola de natação, de inglês, e lá falava mal, e eu começava a me sentir mal. Eu falei para minha amiga, nossa, eu estou tão... Porque veio aquela pessoa, falou tão mal das outras escolas, eu falei que não tem vaga, porque eu nem queria ela aqui, porque de tão tóxica e negativa que a pessoa era, que eu tinha vaga, eu preciso de alunos, mas eu falei que não tem vaga porque eu não queria. Ela falou assim, sabe o que você faz? Você olha no terceiro olho da pessoa e fala assim, Pai, abençoe essa pessoa. Abençoe, faz um pensamento bom em cima da pessoa. O que vai acontecer? Vai vir coisa boa para você. Então, eu aprendi com diversas pessoas, agradeço, porque também não são minhas descobertas. Outras pessoas me ensinaram o seguinte, tenha bons pensamentos e você vai estar bem.
Tá? Talvez funcionou, porque estou com 84 anos, meu coraçãozinho está meio cansadinho, né? Mas eu estou aqui, né? Eu estou trabalhando, estou cuidando da minha roupa, da minha casa, estou dirigindo, faço supermercado, faço feira, né? Tá? E ainda posso ajudar um pouquinho as pessoas. Muito bem, essa neurolinguística funciona em todas as áreas. Sabe, eu custei a aprender. Eu me tratava com um médico de homeopatia, muito bom, doutor Franco, em São Paulo, faz tempo que ele faleceu. Muito, muito, muito bom. A gente ia lá, a consulta demorava 3 a 5 minutos. Chegava lá, ele punha a mão assim, aqui, e falava assim, você sente isso, aquilo, 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 aquilo? Eu falei, sim. Ele falava para a secretária, toma blá, 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 blá. Ela escrevia, me dava a receita, a gente saía. Custava uma coisa assim, R$ 3, R$ 5, e demorava 5 minutos, e os remédios funcionavam, né? Aí, um dia, eu falei de um problema, eu falei, doutor, o senhor me curou de varizes, de não sei mais o quê, tá? E eu tenho um outro problema de pele. Ele falou, não, isso é a senhora que vai cuidar. Eu falei, mas como que eu vou cuidar? Ele falou assim, não, isso não é meu, isso não é para eu cuidar da senhora, isso é para a senhora cuidar. Eu falei, mas então pelo menos me dá uma dica. Bom, ele falou assim, eu vou lhe dar uma dica. A senhora é cristã? Eu falei, sou. Fajuto, mas sou. Mas já foi na igreja e falou glória a Deus? Eu falei, já. O que é isso? I don't know, não sei. Bom, eu falei assim, eu vou lhe dizer o que dá glória ao capeta, tá? Supomos a senhora indo para casa, a senhora vê um acidente. A senhora chega em casa, qual é a primeira pessoa que encontra? O marido, a empregada, alguém? Qual é a primeira coisa que a senhora vai falar? Pô, tinha um acidente, tinha sangue, tinha não sei o quê. Para que potencializar uma coisa ruim? Por que nós temos essa mania? Se escuta uma notícia ruim no rádio, na televisão, já passa adiante. Por que potencializar, glorificar o ruim, o mal? A senhora quer que sua pele melhore? Escolhe. Escolhe o que a senhora vai potencializar. Levei uns 10 anos para aprender, talvez 15. Talvez agora eu já saiba, talvez. De vez em quando ainda escapa. Que Deus te abençoe e te forme. Grata por esse momento. Estava precisando ouvir essas palavras, lição de vida. Elionai Cardoso. Thank you, thank you, thank you. Quando eu escutei, eu também precisava, porque eu não tinha percebido como eu era negativa e tóxica. Tá? E nós lidamos com muita gente negativa e tóxica. Tá? Que você fala assim, bom dia, talvez para você, eu tenho de pagar contas, né? Tá? Tem gente que é desse jeito, né? O que nós podemos fazer? Se tiver um jeito, devagarzinho, mostrar, ensinar, né? Mas você vê como era delicado que eu me tratava com esse médico de homeopatia, acho que já há uns 10 anos, quando ele me deu essa receita, porque ele sabe que é muito difícil as pessoas, gente, mudar de estudar inglês, lendo, escrevendo, fazendo anotação, para simplesmente ouvir. Como é difícil. Como é difícil. Todo mudar é difícil. Mudar, largar de fumar, em vez de fumar, você talvez comer uma fruta, ou escutar uma música, ou você fazer uma ginástica, né? Pode, a gente consegue, mas é difícil, não? É difícil. Mas you can do it, you can do it. A gente consegue. Né? Thank you, or you will be there for us. Thank you, thank you. Miguel Moraes.
Minha zero. Hi, hi. How are you? Congratulations, Miguel. Congratulations on listening to English. Congratulations on listening to English. Okay, let's go back to some sentences from France. Vamos só ouvir algumas frases. Gente, eu dei 10 friends, tá? Antes eu explico as frases mais usadas, as frases mais estranhas, mas mais usadas, e repito algumas vezes. Se vocês depois assistem o capítulo 2, 3, 4, 10, 20, 30 vezes, gente, vocês vão compreender inglês muito bem. Assim como os meninos hoje de 12 anos falam inglês fluentemente, porque escutam o joguinho 30 vezes, ok? Quanto tempo para se aprender completamente o inglês? Jax, depende o quanto tempo você tem e dedica a ouvir, tá? Agora, você pode ouvir de diversos jeitos. De manhã, quando você entra no banheiro, você não está nem bem acordado, já põe uma musiquinha em inglês que você gosta. Ao se arrumar, se você toma café com a família, evidentemente vai bater papo com a família, não vai, né? Mas depois, se você lavar o carro ou dirigir, por exemplo, se você dirigir o carro e vai todo dia no mesmo caminho, põe Waze em inglês. Você já conhece o caminho, mas você vai escutar todo dia, a mesma rota, você vai saber aquelas frases, tá? Por exemplo, as autoafirmações que eu dei, são 10 minutos de manhã. Escuta todo dia. No início, mas eu não entendo. Volta aí algumas lives, até no título diz autoafirmações. Escuta, eu dou a tradução, eu dou a explicação. Ou mais cedo ou mais tarde você procura no Google a tradução. Mas primeiro, escute, escute, escute. Como é que uma criança aprende a falar o idioma dela? Ouvindo. E por que você acha que o papagaio fala? Só porque ele escuta. E o que o papagaio vai falar em primeiro lugar? Aquilo que ele escutou mais vezes, né? G-Star, Beijão, favorite English teacher. Thank you. Ok? Então, veja, nos Friends, por exemplo, na última, quem é? O Ross fala assim, are you kidding? Are you kidding? Gente, are you, vocês já conhecem de how are you. Agora, kidding, kidding, are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? Você está brincando? Agora, você está brincando comigo? Are you kidding me? Are you kidding me? I'm not kidding. I'm not kidding. Não estou brincando, é sério. I'm speaking seriously. I mean it. Ajuda a música de hoje. I mean it. I mean it. Eu quero dizer isso. I'm not kidding. I'm not kidding. I mean it. I mean it. Olha, a entonação cai no mean, sílaba longa. É isso que eu quero dizer. I mean it. Você vê, emenda o it. I mean it. Mas o forte é o mean. Né? Então, tenta repetir uma vez. I mean it. I mean it. Você escuta algumas vezes, aí fica fácil repetir. Você, I'm kidding. I'm kidding. Eu estou brincando. I'm kidding. Você pergunta bem, are you kidding? Tenta repetir. Are you kidding? Você está brincando comigo? Are you kidding me? Are you kidding me? Você vê como você vai pegar a pronúncia? Ao ouvir. Quando você ouvir bastante vezes, você repete. Elisabeth, você é uma bênção. Um exemplo. Eu, com 62 anos, tenho vontade de aprender inglês. Ivani Possubon. Congratulations. Congratulations and welcome. Parabéns, tá? E bem-vindo.
You can do it. You can do it. Você consegue, tá? Vai no Inglês Fácil e Grátis. Desde a primeira aula, você, na primeira aula, Inglês Fácil e Grátis, você quer que eu escreva aqui? Eu escrevo para você aqui. Inglês Fácil e Grátis 1. Deixa eu ver. Inglês Fácil e Grátis 1. Escreva isso no YouTube. Inglês Fácil e Grátis 1. Depois tem 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Você só escuta. Escuta algumas vezes, tá? Ah, mas agora acho que já sei. Tudo bem. Passa para o 2, para o 3. Depois um dia volta. Vai ser bom quando você volta e fala assim, olha, eu já compreendo. Nossa, isso já está fácil, eu já sei. Faz de muita gente e gente de idade aprendeu. Você não tem de falar, mas minha memória não tem de memorizar. Você fala, por exemplo, online. Eu vou comprar online. Você fala online. Online quer dizer na linha telefônica. Por que você fala online em inglês? Porque você escutou. Né? Por que você fala assim, lá tem um food truck. Tem um food truck. Você falou food truck. Você falou inglês. Por que você falou inglês? Porque você ouviu. Como você ouviu inglês? Sem estresse, sem memorizar, sem fazer anotação, sem pensar em gramática. Você estava descontraída, fazendo alguma coisa, aí escutou assim, tem delivery. A gente tem delivery. Você fala delivery. Você compreende delivery. É entrega em inglês. Do jeito como você aprende online, delivery, internet, happy birthday to you, aprenda todo inglês desse jeito. Como que é isso? Ouvir muitas vezes o mesmo, sem o mínimo esforço de memorizar, tá? De ser cobrada a pronúncia, ser cobrada a gramática. Não. Você vai falar com a mesma naturalidade como você já fala inglês. Você está percebendo que você já fala inglês? Tá? Ok? I study with my hobbies, and this is a good way to learn English. Congratulations, Ian. Olha, com uma atividade, tá? Cozinhar, tá? Escutar, a senhora faz a gente ficar feliz apenas te ouvindo. Muito boas as suas aulas. Thank you, Yo-Yo. Thank you, Cláudia Nunes. Ok, então você vê, vamos ver uma outra frase. Ele fala assim, I have heard enough. I have heard enough. Eu ouvi o suficiente. Enough, 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 enough. Chega, basta. That's enough. That's enough. Basta. That's enough. Thank you. That's enough, 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 enough. Enough. Pronto. Fala enough. Fala enough. That's enough. That's enough. I have heard enough. I have heard enough. Aí tem uma outra frase, não é para principiante, né? I have made my decision. I have made my decision. Você ouviu. I have had. I have heard. I have made. Né? I have made up my mind. Isso já é para os adiantados. Make up your mind. Mas make-up não é maquiagem? Mas o que mais é make-up? Fazer de conta. Fazer de conta. Tá? Fazer de conta, porque eu falo assim, is it true? É verdade? Ou did you make it up? É verdade ou você criou? Inventou? Is it true? Or did you make it up? I made it up, I made it up. Eu inventei, né? Eu inventei. Não é mentira, é assim, né? Então, make up, também você está de mentirinha, aí você faz de conta que tem bochechinha vermelha, cílio desse tamanho, é tudo fazer de conta, não é verdade, né? Mas não é mentira, tá? Make up é fazer de conta.
tá? E depende, agora nós usamos make up, depende que palavra vem depois, vira coisa totalmente diferente. Então, em inglês sempre vamos aprender frases. Make up é fazer de conta. Agora, eu falo assim, you can make up for the class. You can make up for. Make up for. Fazer de conta por. O que é isso? Repor. Você pode repor a aula. You can make up for the class. Tá? Eu quebro o seu copo. How can I make up for? How can I make up for? Como eu posso repor? Né? Make up for, make up for, make up for, né? Make up for the class, né? Make up for the broken window, por quebrar a janela, né? Já é outra coisa, sempre vamos aprender pequenas frases, né? Agora fala assim, make up my mind, make up a minha mente. O que é? Eu resolvi. I made up my mind. I made up my mind. Não tenta compreender palavra por palavra, que não vai fazer sentido. Pega a frase do make up my mind. Make up my mind. Fazer maquiagem na mente, o que é? Decidir. Have you made up your mind? Have you made up your mind? Mas se você fez maquiagem na mente, não quer dizer você decidiu. Você decidiu. Have you made up your mind? She can't make up her mind. She can't make up her mind. O que quer dizer? She can't make up her mind. Ela não consegue decidir. Ok. Listen, e dentro do contexto, tudo, vocês vão compreender. The joke is not funny. The joke is not funny. A piada não tem graça. Não é engraçado. Funny, funny, funny. Engraçado, engraçado, engraçado. Né? The joke is not funny. Ou a brincadeira, a piada não tem graça. Is not funny. E por isso, gente, eu insisto muito, quando tem um i no fim, nós temos de falar o i. Quando não tem, não podemos. It is fun. É diversão. Não tem um i no fim. It's fun. Have fun. O que quer dizer have fun? Divirta-se. Tenha diversão. Agora se diz fun. É diversão. É parque de diversão, muitas vezes é fun park. Né? Um passeio para se divertir chama-se fun ride. O que é ride? Ride é uma carona. Mas ride é andar de uma coisa. Como que você fala andar de bicicleta? Ride a bike. Andar de cavalo. Ride a horse. Tá? Andar de passageiro. Ride the car. Você dirigiu ou foi passageiro? Were you driving or riding? O que é riding? Ir de passageiro. Can I give you a ride? Posso te dar uma carona? Can I have a ride? Pode me dar uma carona? Né? Na Inglaterra, a carona é lift. Tá? Nos Estados Unidos é ride. Tá? Lift na Inglaterra também é elevador. Tá? Então, lift na Inglaterra é elevador e carona. Tá? Em inglês, carona é ride. E elevador, pode falar lift nos Estados Unidos também, mas é mais fala, elevator. Elevator, elevator. Ok? So, it's fun, é diversão. It's funny, é divertido. Tá?
The joke is not funny. A piada não é engraçada. Agora, se eu falo assim, the joke is not fun, a piada não é diversão. Não, a piada não é engraçada. The joke is not funny. I'm not arguing. I'm not arguing. Você vê, talvez é uma frase que vocês perguntem. Eu não estou discutindo. I'm not arguing. Lembra em português, por exemplo, argument é um argumento. Argument é um argumento. Agora, I'm not arguing. I'm not arguing. Eu não estou discutindo. I'm not arguing. I'm not arguing. I'm not arguing. Mais adiante, ela faz assim. You should be arguing. Você devia estar argumentando over, acima, sobre who gets credit. Quem ganha os créditos. You should be arguing over who gets the credit. Que é uma história que os dois, o Ross e o Chandler, tem uma piada muito infame, que nem piada não é, nem historinha não é, é uma coisa muito sem graça, né? E eles, cada um quer ser autor da piada, né? Aí eles pedem para Mônica ser juíza e julgar, né? Qual é o dono da piada, porque quem conta mais engraçado, né? E o que ela faz assim? The joke is not funny. The joke is not funny. A piada não tem graça, né? It is offensive. É uma coisa que ofende, né? Até uma coisa que ofende. It offends monkeys. Ofende os macacos. It offends doctors. Ofende os médicos. And it offends women. Mas não é nada disso. Não é nada disso. Ela que está exagerando, né? Ok. Ok, now let it go. Let it go é uma música dos Beatles. Deixa para lá, deixa para lá. Let it go, let it go. Let it go, deixa para lá. The joke sucks. Né? Essa piada é um saco. Né? The joke sucks. The joke sucks. É um pouquinho forte a expressão, mas quer dizer, essa piada é para lá de ó. Né? It sucks. It sucks. Quer dizer, é ultra chato, é muito chato, não presta, né? Sucks, sucks. The joke sucks. Então, gente, com essas live de Friends, vocês vão entender muito inglês falado, a conversação diária, tá? E voltem, assistem lives anteriores, que tem 10 Friends, tá? Let's see. Pois me fala assim. Which one of us? Which one of us? Qual de nós? Né? Which one? Which one? Qual deles, né? Which one of them? Which one of the children? Qual deles das crianças? Which one of the cars? Qual dos carros, né? Which one? I thought of the joke. Eu pensei em, olha, o passado de think, bem chatinho. I thought. Lembra daquele O longo que nós não temos em português, né? I thought of the joke. Eu pensei na piada. Pensar em, como que é? Think of. Pense em mim. Think of me. Quando você estiver lá na Flórida, fazendo compras, ver um monte de coisas bonitas, think of me. Think of me. Né? Pense em mim. Think of me. Tá? Ou eu falo assim, I think of you. Eu penso em você. I think of you. I think of you. Esse of, pensar em, think of. Porque nós temos também think about. O que é think about? Pensar a respeito.
Agora, é diferente. I think of you. Eu penso em você. I think about you. Você sabe o que eu penso a seu respeito? Think about you. Então, think about you é diferente de think of you. Né? E esse mesmo of, você vai usar com sonhar com. Dream of. I'm dreaming of traveling. Estou sonhando em viajar. I'm dreaming of going to the beach. Estou sonhando em ir para a praia. Né? I'm dreaming of you. Estou sonhando com você. Né? Dream of, think of. Dream of, think of. I thought of the joke at lunch. At lunch, você vê, no almoço. Como você vai falar no almoço? At lunch. At lunch. I thought of the joke at lunch. I thought of the joke at lunch. Eu pensei na piada no almoço. That is how the whole thing came up. That is how. Isto é como. The whole thing came up. A coisa inteira surgiu. Come up. Come up. Venha para cima. Passado de come up, came up. It came up. Surgiu. The idea came up. A ideia surgiu. The opportunity came up. Veio para cima. Came up. Surgia. If something comes up, se alguma coisa surgir, não se veja, come, você conhece de come here, vem aqui. Agora, o que é come up? Surgir. If something comes up, é alguma coisa venha up, up. O que é up? Mais ou para cima, né? Up, mais para cima. Então, alguma coisa veio à tona. Né? Esse up que nós temos no what's up, o que veio à tona, o que surgiu. O que quiser WhatsApp, o que há de novo, o que surgiu, o que veio para cima, o que veio para a tona. What's up? Esse up para cima. Né? E é muito, se usa muito. Something came up, alguma coisa surgiu. Assim, ok, tomorrow? Yes, ok. If something comes up, se alguma coisa surgir, call me. Se alguma coisa surgir, call me. If something comes up. Veja quanta expressão útil que tem nesses friends, tá? Mas antes assiste às lives que dão a explicação das frases importantes. Tá? Deixa-me come up. Por exemplo, assim, is he the guy I met? Ele é o cara que eu conheci. Is he the guy I met on Christmas? Ele é o cara que eu conheci no Natal. Is he the guy? Ele é o cara. Is he the guy I met? Que eu conheci. Em verdade, met. O passado de meet, encontrar-se, é met. Tá? Então, em inglês, muitas vezes, em vez de conhecer, a gente fala que eu encontrei. Tá? Porque, olha, para conhecer uma pessoa custa. Então, a gente pode fazer, eu conheci ele, né? Mas é mais lógico assim que eu encontrei essa pessoa, eu me encontrei com a pessoa. Né? Tá? Então, is this the guy I met on Christmas? Por exemplo, aí ela pergunta, is it cheap? É barato? Or is it cheaper? Ou é mais barato? It is cheaper. It is cheaper. Let me see. No cardápio, no jantar. I will start with a salad. Eu vou começar com uma salada. I will start with. Eu vou começar com. Tá? Então, você vai trabalhar uma coisa assim. I will start with cleaning. Eu vou começar com a limpeza. Then, painting. Depois eu vou pintar. Mas primeiro eu vou limpar. Né? I will start with. Eu vou começar. Né?
Why is this woman leaving a message? Leave a message. Leave a message. Deixar recado, uma mensagem. No, he isn't here. Ele não está aqui. Would you like? Você quer? Né? Em inglês, como se fala, você gostaria? Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Você quer deixar uma mensagem? Thank you, Amanda Lino. Flávio Bastoni, 10 anos dando aulas gratuitas de inglês no YouTube. Deus abençoe sempre a senhora. Thank you. Então, se vê, Flávio, referindo-me à historinha que eu contei, né? Eu vou fazer um curso muito baratinho, de 30 aulas, e vou cobrar R$ 100. Talvez eu vou lançar assim em março, vou ter pronto, né? Vou cobrar, porque de fato eu vou precisar de um dinheiro para ajudar umas crianças aí, para poderem ter uma coisa para ouvir as aulas de inglês, né? Então eu vou fazer umas aulas e vou cobrar. Mas 10 anos eu não cobrei, né? Agora vou entrar numa filosofia minha, né? Que com a idade que eu cheguei, porque quando a gente é jovem, a gente tem necessidades diferentes e ideias diferentes. Mas na minha idade, por que eu quero ganhar dinheiro? Porque daí eu compro um carro zero, eu viajo, eu compro isto, eu posso dar de presente aquilo, eu posso fazer isso, e eu vou fazer tudo isso com o dinheiro. Por quê eu vou fazer tudo isso? O que eu espero? Por que eu faço isso? Que isso me faça feliz. Então, evidentemente, nós fazemos muita coisa por necessidade, nós temos de ganhar dinheiro para comer, para morar, né? Para aprender, para muitas coisas, né? Mas muita coisa a gente faz porque acha que eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter isto, daí eu vou ser feliz. Tá? Acontece que eu, na minha idade, eu tenho um carrinho velhinho, bom, um Vitara, velho, mas não tem nem, acho que não tem 100.000 quilômetros, mas é velhinho, mas é muito bom, ainda é importado, assento de couro, automático, funciona muito bem, né? Mas é 97. Eu tenho minha casa própria, né? Não pago aluguel, muito no meio do mato, com muitos bichinhos, lugar que eu gosto, né? De fato, vou dizer, eu tenho a aposentadoria de uma professora, que é muito pouquinho, mas eu vivo muito bem. Depois tenho meus filhos para me sustentar também, né? Então, não é que eu tenho de cobrar. Então, eu quero que muita gente se anima e fazem, e vê, eu não preciso pagar e eu posso aprender inglês. E com o tempo, vinha o retorno. Eu consegui, eu estou aprendendo. Eu estou 4 meses fazendo aula de inglês fácil e grátis. Estou na aula 40, eu já compreendo, eu já consigo comunicar um pouquinho. Né? O que isso faz? Eu fico feliz. Então, em verdade, é um certo egoísmo, tá? Porque as pessoas me escrevem que aprendem e sabem inglês, e isso me faz feliz. É para isso que eu faço. Então, você vê, no fundo, é um certo egoísmo. Ok, Leila Souza. Então, esse curso vai ser... eu faço tudo aquilo que eu percebi. Com isso as pessoas aprendem, com isso a pessoa, desse jeito, aprende, entende? Então, não é uma gramática, não preparo para teste, não. Essas 30 aulas vão fazer a pessoa começar a compreender e começar a falar e a aprender inglês em todo lugar, porque inglês está em todo lugar, entende? Então, vamos dizer, como você escuta assim,
Fast food. Fast food. Comida rápida. Você já sabe essas duas palavras. O que mais você pode com food? Dog food. Comida de cachorro. Fish food. Comida de peixe. Cat food. Fast food. Comida rápida. Né? Food truck. Caminhão de comida. É assim que eu quero que vocês aprendam inglês. Inglês está em toda parte por aí. Né? Food truck. Né? Então, será que existe food garden? Talvez seria jardim de comida. Ou food house. Seria uma casa de comida. Né? Você pode fazer as suas cogitações e mais cedo ou mais tarde você vai encontrar e vai ver que você... e fast é rápido. Então, fast car seria carro rápido. E drive fast. O que seria drive fast? Dirigir rápido. Drive fast, please. Dirija rápido, por favor. Please. Né? Aí você escuta assim, don't drive fast. Agora, o que é esse don't? Don't drive fast. Você drive fast, dirija depressa. E o que é o don't? O don't é não. É uma das formas de dizer não em inglês. Don't drive fast, quer dizer, não dirija rapidamente. Então, seria assim, don't smoke, não fuma. Don't drink, não beba. Don't drive, não dirija. Don't drive fast, não dirija depressa. Don't drive fast, please. Por favor, não dirija depressa. Don't drive so fast. Não dirija tão depressa. Então, você vai aprender uma frase, um pedacinho, e vai acrescentando palavras. E muitas palavras você já conhece. Como happy birthday to you. To you, para você. Então, fala, a good day to you. Um bom dia para você. Você vai usar esse to you quando deseja alguma coisa para alguém. A good trip, uma boa viagem. A good trip to you. Boa viagem para você. Né? E se faz um brinde geralmente somente se olha nos olhos da pessoa e levanta o copo. Mas muita gente fala assim, to you, a você, a sua saúde. Como que você pode falar? To you, a sua saúde. Alguém faz assim para você, to you. O que você vai? To you, to. Para você também. To you, to. Ou você pode fazer assim. Ele fala assim, to you. Você levanta o copo e faz assim, to us. Para nós. A nossa saúde. Nem se fala saúde, só diz a você, a mim. Você fala a nós. Tá? Então, coisas que você já sabe. E como o inglês está em toda parte. Você vai ouvir online. Compra online. O que é? Compra na internet, né? Bom, online quer dizer na linha telefônica. Tá? Online. Tá? E existe inline. E você vai depois aprender que inline é uma coisa totalmente diferente, mas faz sentido dentro da linha. Online é sobre a linha. Inline é dentro da linha. O que é inline? Na fila. Tá? Então, você já sabe, por exemplo, how are you? Você conhece esse are you? Are you? Are you? Está você? Are you? Are you? Use esse are you que você já conhece. Are you in line? Você está na fila? Are you in line? Ou você, para uma pessoa que vem na sua casa, are you hungry? Você está com fome? Você lembra do rango? Você vê, nós temos o rango, a palavra rango, talvez veio de hungry. Né? Mas é fácil lembrar. Are you hungry?
Você conhece how are you? Are you? Are you hungry? Está você com fome? Are you in line? Você está na fila? Você está na internet? Are you online? Só mudou uma palavrinha, o in para o on. Agora você já está na internet. Are you online? Are you in line? Are you hungry? Much, como aplicar? Victor Hugo, much. Much é muito, tá? E você fez uma pergunta muito boa, porque em inglês nós temos algumas palavras de falar muito, tá? Então você vai primeiro guardar a palavra assim, very good, muito bom, tá? Very good, very good, very good. Good é uma qualidade. Então, antes de qualidade, eu vou falar very. Como que eu vou falar muito quente? Você conhece a palavra quente de cachorro quente. Como você vai falar muito quente? Very hot. Very hot. Very hot. Você já conhece big, grande, outra qualidade. Como você vai falar? Very big. Muito bem. Agora você guarda essas três palavras. Very good, very hot, very big. Very hot, very big, very good. Você vai saber que antes de qualidade, muito, você vai falar very. Muito dinheiro. Você vai falar como? Much money. Much money. Ah, money é uma coisa. Ah, antes de coisa eu não falo very. Very eu falo antes de qualidade. Antes de coisa eu falo much. E é muito fácil de lembrar, porque eu vou lembrar much money, porque much money, much money, much money. Então, como que eu vou falar muito amor? Much love. Muito tempo. Much time. Muita chuva. Much rain. Tudo que em português eu falo muito, antes de uma coisa, eu vou falar much. O que eu vou me lembrar? Much money. Much love. Much rain. Lembra 3 exemplos? Você vai saber. Ah, tá bom. Não, aí não acabou. Porque em inglês nós temos uma outra palavra para muitos. Você agora sabe falar muito. Antes de qualidade e antes de coisa. Mas agora nós temos muitos. Much é só muito. Tem muito dinheiro. E como que eu falo muito? Então você vai guardar a palavra many days. Many days. Muitos dias. Então, muitos, você vai falar many. Many days. Tá? Muitos carros. Many cars. Muitos dólares. Many dollars. Muitas pessoas. Many people. Tá? Many boys. Many girls. Muitos aviões. Many planes. Many days. Muitos minutos. Many minutes. Então, a Ju sempre fala assim, quanta palavra em português termina com S? Em inglês vai ser many. Você vê? Many boys. Many days. Many dollars. Many cars. Ajuda um pouquinho. Então, viu que nós temos 3 palavras em inglês para falar muito e muitos. Very, antes de qualidade, very good, very hot, very big. Much, antes de coisa, much money, much water, much coffee, much love, much time, much rain. Escolhe 3 exemplos. E agora, muitos, many days, many cars, many dollars, many boys, many girls, many flowers, many trees, many planes,
Guarda 3 exemplos de cada. And you are going to know it. É assim que você vai aprender, compreender e falar correto inglês. Any question? Tá? É desse jeito que vai funcionar o curso novo, tá? Então, não é algo que prepara para teste. Tá? Não vai ter nada assim de gramática, assim, não. Só vai ajudar a compreender e pegar fluência em falar, ok? No feminino e no masculino é a mesma. Em inglês, acho que com exceção de 3 ou 4 palavras, nós temos a diferença feminino e masculino. O resto não tem. É tudo como em português. Você tem assim, dentista. Tanto pode ser homem como mulher. Né? Tá? Então, em inglês, é tudo desse jeito. Tá? É muito pouco. Por exemplo, eu falo sua mãe, seu pai. Your mother, your father. Eu falo meu pai, minha mãe. My mother, my father. Não muda. Eu falo o pai, the father. A mãe, the mother. Não muda. Né? Por exemplo, bom, boa, bons, boas. Em português eu falo assim, um bom menino, uma boa menina, bons meninos, boas meninas. Como que é em inglês? A good boy, a good girl, good boys, good girls. Bom, boa, bons, boas, good, 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 em inglês. Tá? Realmente, English is easy. English is easy. Só parece que todo mundo tem sangue de alemão, porque alemão fala assim. Por que eu vou simplificar se eu posso complicar? Brincadeira com os alemães. É uma piadinha que se faz com os alemães, né? Mas todo mundo tem um pouquinho de sangue de alemão, eu acho, né? Gosta de complicar em vez de simplificar. Simplificar não é fácil, tá? Mas vamos simplificar, ok? Time is up, time is up. Nem sei como ainda o YouTube não me cortou, que eu passei muito de 1 hora. Good to see you all. Thank you so much. 526 likes. Nossa, quantos likes eu ganhei. Thank you. Eu sei que são likes tão honestos e do coração. Então, me fazem muito bem. Muito boa energia. E também as suas mensagens, suas palavras. I read it all. Eu leio tudo. Eu talvez não respondo tudo, tá? As perguntas eu respondo de inglês, tá? Mas, e para a Lua, eu vou escrever o e-mail da Ju, aqui que ela quer entrar em contato para a aula, que é julie.com.br. Esse é o e-mail da Ju, escreve para ela e combina preço, horário, tudo por internet, tá bom? Ok? Thank you, people. Have a very good day. Next class, tell me, if you tell me, na próxima aula me contam qual episódio de Friends que vocês dos lives passaram, vocês assistiram 2, 3, 4, 5 vezes. Assistiram a explicação na live e depois, olha, cada episódio de Friends não chega nem a 10 minutos. Tem uns que são 3 minutos, tá? Assista 10 vezes, fazendo alguma coisa, assistindo. É gente bonita, é cenário engraçado, e não leia junto, de preferência não leia. Se lê junto também, não tem problema, mas melhor não ler junto, tá? E depois, enquanto estiver fazendo uma coisa, vai fazendo, olha, escutei isso, entendi. O que era isso mesmo? Eu entendi, eu conheço, não sei o que significa, vou ouvir outra vez. Next class, na próxima aula, na próxima live, let me know, me deixam saber qual episódio vocês assistiram, tá? E qual gostaram, ok?
See you next Saturday. Bye bye.